Think I'll leave it all behind. I don't wanna wake up and let my dreams die. This moment I'm making mine. Don't tell me I'm wasting time. I'll show you what I'm made of. And give my dreams life. I'll put it all on the line. Just like I'm young, wild and alive. Cause fear's not part of the plan. Taking the wheel into my own hands. Green on the signal, foot on the gas tonight. If I want to, I'll never land. And if you want to watch me, I can. Circle the globe and do it again, I might. E aí pessoal, Surreal Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ajudar com uma coisa muito importante, uma coisa que me afetava muito quando eu estava começando do zero há 8 anos atrás, que é simplesmente ficar ansioso na hora de fazer os trades, não ter aquela mentalidade de confiança, aquela mentalidade vencedora dos traders de elite, não saber aonde entrar e com isso ficar com medo e acabar perdendo dinheiro, porque tudo é uma bola de neve. Quando você começa a ficar ansioso e entrar no lugar errado, é uma bola de neve e cada vez você perde mais dinheiro. Então nessa aula eu quero te ajudar a identificar os principais pontos que faziam a diferença para mim e que me causavam ansiedade, que talvez possa estar causando para você também. Então esse é o objetivo dessa aula. Então olha só, eu sei que quando você está começando, pode ser que você esteja se sentindo um pouco ansioso na hora de fazer seus trades, ou de repente, se você já está fazendo operações, você está deixando essa ansiedade ser mais forte do que a sua própria análise e com isso você acaba sendo afetado na hora de fazer as suas operações. Nessa aula eu quero te ajudar a identificar os erros que faziam eu me sentir ansioso no começo, que talvez você possa estar cometendo também, e como resolver cada um deles. Então olha só, antes de a gente começar com essa aula, clica no botão aqui de baixo para se inscrever, para participar do meu canal que está crescendo cada vez mais. Hoje é o maior canal de Day Trade do Brasil, graças a você que está se inscrevendo hoje. E além disso, também aproveita e já deixa seu joinha aqui no vídeo se essa aula estiver sendo útil para você. E aqui embaixo também me conta nos comentários se você acredita que algum outro fator que eu não tenha colocado aqui no quadro possa estar acontecendo para que você possa estar se sentindo ansioso. Coloca aqui embaixo também. Então olha só, quando eu estava começando do zero, um dos principais fatores que me faziam sentir ansioso na hora de fazer as minhas operações era o seguinte: falta de conhecimento. Sabe quando você vai fazer qualquer tipo de atividade pela primeira vez, é normal que você se sinta ansioso, é normal que você sinta medo daquilo que é desconhecido, porque afinal de contas você nunca fez aquilo na vida. Isso é uma coisa normal do ser humano, se sentir um pouco na retaguarda, se sentir um pouco, querer se proteger daquilo que ele nunca fez antes. Então, quando você está no mercado financeiro e você vai botar o seu dinheiro na mesa, vai começar a fazer as operações e tentar crescer o seu patrimônio, obviamente é algo que você nunca fez. Então, na maioria das vezes você vai se sentir ansioso e nervoso na hora de fazer as operações. Só que o principal motivo que causa você se sentir ansioso é a falta de conhecimento, é a falta de familiaridade com aquela atividade que você vai desempenhar pela primeira vez. Assim como a primeira vez que você andou de bicicleta, provavelmente você também se sentiu nervoso, com medo de cair, ou qualquer outra coisa que você tenha feito pela primeira vez, você também ficou ansioso. Mas à medida do tempo que você foi desempenhando aquela tarefa de passo a passo e foi pegando mais consistência e mais experiência naquela nova atividade que você está fazendo, você começa a adquirir um pouco mais de conhecimento e com isso o seu nível de nervosismo e ansiedade vai desaparecendo. Existe inclusive na psicologia o que a gente chama de loop, um loop chamado, esse aqui é o loop da competência confiança. Quanto mais competente você é em determinada tarefa, mais confiança você vai ter para desempenhar aquela tarefa. Quanto menos competente você é naquela tarefa, menos confiança você vai ter para poder desempenhar aquela tarefa. Então, como que você faz para crescer a sua confiança, diminuir o seu nervosismo, não ficar com medo de fazer as operações? Começa a aprender, começa a elevar o seu nível de competência através de conhecimento prático, através de conhecimento que realmente gera resultados na bolsa de valores. Na minha opinião, a melhor forma de você desenvolver a sua competência no day trade é você indo para o campo de batalha, é você realmente botando seu dinheiro e fazendo as operações, mesmo que você sinta medo no início,
Mesmo que você se sinta um pouco apreensivo no início, vai lá e coloca o seu dinheiro para você ver que não é um bicho de 7 cabeças e ao longo do tempo que você, quanto mais você for fazendo isso, mais o seu nível de competência, o seu know-how de mercado vai aumentar e com isso a sua confiança também. Quando eu falo para você ir para o campo de batalha, quando você está começando do zero, eu não falo para você ir gigante, inclusive é um outro erro que eu vou apontar aqui para você. Vai pequeno, começa aos poucos, começa operando com um contrato, começa comprando 100 quantidades de ações, começa pequeno, para que aos poucos você vá crescendo, porque uma das piores coisas que existe é você começar grande e ter que diminuir. É muito ruim ter que andar para trás. Quando você está andando para frente, de passo a passo, tijolo a tijolo, você começa a construir a sua fortaleza e com isso a sua competência e a sua confiança no day trade. Então, conhecimento, competência, saber o que fazer, saber onde entrar e saber onde sair, vem de estudo e vem também de experiência e prática do mercado. Isso era uma coisa que, obviamente, quando eu comecei eu não tinha, você também provavelmente não tem, porque você nunca fez isso antes, mas à medida do tempo que você dá o primeiro passo e faz as suas primeiras operações, você vai pegando mais o jeito e a partir daí você vai desenvolvendo a sua competência. Mas tem um problema, existem pessoas que fazem day trade todos os dias, que estão no campo de batalha, que sabem realmente, conhecem as estratégias, não são tão iniciantes assim, têm um conhecimento básico pelo menos de mercado, ou até mesmo pessoas que já têm longos anos de experiência no mercado, que têm conhecimentos avançados de day trade, de análise gráfica, de price action e ainda assim se sentem nervosas. Por quê? Porque talvez esteja acontecendo algum outro desses erros que eu apontei aqui. O segundo erro são justamente situações externas. Talvez aquilo que faça você se sentir ansioso, ter medo de operar, não é algo que venha de dentro de você. Talvez você tenha toda a estratégia na sua mente, já tenha a experiência do campo de batalha, já saiba realmente o que fazer, mas talvez a pressão de algo de fora, talvez é aquilo que está te causando ansiedade e medo. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei, primeiramente, eu quebrei. Todo mundo começou, pelo menos teve um momento onde perdeu todo o dinheiro. E aconteceu comigo também, eu quebrei. E aí, para voltar para o mercado, depois de ter que trabalhar fora e conseguir o dinheiro de volta na CLT normal, para poder voltar para a Bolsa de Valores, ainda assim eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe. Então você coloca aí, você está começando com dinheiro de outra pessoa e nesse caso ainda dinheiro da mãe. Para mim era uma coisa que me afetava bastante, eu ficava bastante ansioso por conta disso, porque eu tinha medo, se é o seu dinheiro, se é o meu dinheiro, beleza, eu faço uns corre e depois eu consigo recuperar. Agora, se é dinheiro de outra pessoa que te emprestou, aí já fica um pouco mais diferente. E ainda mais quando era dinheiro da minha mãe, aí vem a questão de não querer decepcioná-la, questão de realmente fazer aquilo dar certo. Então, alguma situação externa pode também fazer você se sentir ansioso. Talvez você está operando no mercado e você esteja na pressão de ter que pagar suas contas e precisa de uma renda extra rápida e aí você já se coloca numa pressão de ter que fazer dar certo rapidamente e isso te causa ansiedade. Então, situações externas é quando você talvez esteja tudo setado para ter o sucesso, mas alguma coisa de externo está afetando você e está te causando ansiedade. Talvez, por exemplo, possa nem ser nada de ruim, possa talvez ser o seu próprio ambiente de trabalho. Se você trabalha e você opera ali nos seus minutos de intervalo, no seu horário de almoço, talvez o ambiente que você esteja ao seu redor faça com que você esteja desconcentrado, faça com que você não mantenha o foco e isso também possa te causar ansiedade. Então, situações externas é algo que somente você pode identificar, algo que somente você vai saber aí da sua vida, do seu individual, que possa estar te afetando e te causando ansiedade. A partir do momento que você identifica qual é esse fator externo, vai de você ter a capacidade de entender isso e poder resolver e solucionar esse problema para poder focar 100% no mercado. Agora, um outro fator que com certeza acaba com a certeza e causa muita ansiedade em todo mundo que está começando é a expectativa alta. Pelo fato da gente estar trabalhando com dinheiro, com possibilidades de ganhos infinitos, você vê diversas pessoas que ficaram milionárias na Bolsa de Valores, você vê pessoas ganhando muito dinheiro todo dia, talvez isso faça com que você tenha uma expectativa muito grande. Eu também, quando eu comecei, eu me coloquei numa expectativa de ganhar um valor alto no começo, e obviamente quando eu estava começando eu não consegui bater essa expectativa. E isso vai te causando um estresse, isso vai te causando uma certa decepção, uma certa ansiedade e com o passar do tempo você vai se tornando um pouco mais ansioso por não estar batendo e correspondendo àquela expectativa que você se colocou quando você está começando. Então, na minha opinião,
a melhor forma de você começar no mercado é saber sim que você pode ganhar muito, mas começar com o pé no chão. Começa colocando uma meta pequena, começa colocando querendo ganhar, sei lá, R$50 por dia, R$100 por dia, para cada vez mais você ir desenvolvendo o seu conhecimento, a sua competência, a sua confiança e aí sim poder escalar os seus ganhos para ganhos ainda maiores de R$500, R$1.000, R$5.000 por dia. Isso vai de um crescimento gradual. Quando você coloca uma expectativa lá em cima e de repente se vê no mercado e vê que não vai conseguir atingir aquela expectativa, você já se coloca num mindset negativo, um mindset de escassez e isso vai te causar ansiedade cedo ou tarde. Então, quando você está no mercado, é importante que você saiba que você pode chegar lá, mas que você tem que começar aqui, você não pode começar lá. Porque ninguém começou lá em cima, as pessoas começam de pouco em pouco, gradualmente crescendo em direção ao seu objetivo máximo, seja ele qual for o seu objetivo de renda no mercado. Então começa sabendo que você pode ganhar bastante, mas começa de forma realista e sabendo que você vai começar pequeno e vai crescer cada vez mais. Isso é uma coisa muito importante. Agora, outra coisa que talvez possa estar te causando ansiedade é falta de gerenciamento. O que significa falta de gerenciamento? É medo de perder dinheiro. Todo trader iniciante que eu conheço tem muito medo de perder dinheiro. Só que existe uma coisa que faz com que você não perca dinheiro mesmo que você perca dinheiro. Como é que funciona isso? O que vale para um trader é o final do mês. O que vale é no final do mês você ter ganho para que aí sim você tenha aquela renda extra que você está procurando ou quem sabe a renda principal. Só que no meio do caminho existem diversas batalhas, existem diversas vezes que você está no mercado e pode acontecer de alguma vez ou outra você perder dinheiro. É normal que você perca dinheiro. Você ir para o mercado com medo de perder dinheiro seria a mesma coisa que você ir para um jogo de futebol, uma pelada com os amigos e ter medo de tomar um pisão no pé. Faz parte do jogo. Só que o que não faz parte do jogo é você ser massacrado pelo mercado e perder todo o seu dinheiro. E aí que entra a falta de gerenciamento. Muitas pessoas só focam na estratégia de entrada e saída. Eu quero entrar e sair no lugar certo. Mas elas esquecem de gerenciar as suas posições. Muitas vezes existe a possibilidade, por exemplo, em estratégias mais avançadas de gerenciamento, de você corrigir um erro que você cometeu no seu trade. Por exemplo, pensa num avião. Um avião, quando ele decola, ele não está direto, não é uma linha reta, ele não decola e vai direto para o destino. Ele vai corrigindo essa rota, certo? Ele vai corrigindo, faz a curva e cada vez vai corrigindo até chegar no destino, que é onde ele tem que ir. Você, como trader, quando você abre um trade, tem estratégias avançadas de gerenciamento que permitem que você corrija o seu trade mal feito. Então, entrei no lugar errado. Existem formas de você consertar sem ter que sair do trade e ainda assim se posicionar bem para poder fazer a sua operação dar certo. Então, quanto mais você vai para o campo de batalha, mais vai desenvolvendo a sua competência, a sua confiança vai crescendo e, consequentemente, você vai se deparando com estratégias mais avançadas para poder dar certo no mercado. Falta de gerenciamento é algo que pode, com certeza, fazer você perder dinheiro e vai fazer você perder dinheiro se você não tiver. Um dos gerenciamentos mais simples que eu gosto de mostrar para quem está começando do zero é o gerenciamento 2 para 1. O que seria o gerenciamento 2 para 1? O gerenciamento 2 para 1 é o seguinte: cada vez que eu fizer um trade e eu colocar o meu stop X, o meu alvo, o meu lucro na operação, a minha busca, o meu objetivo naquele trade tem que ser 2 vezes o tamanho do meu prejuízo. Funciona assim: se a gente está fazendo um trade no mini índice e eu estou fazendo um trade e o meu stop é de 100 pontos, isso significa que o meu alvo tem que ser de 200 pontos, tá? Se eu fizer isso daqui em todos os trades, é impossível que eu perca dinheiro. Só para você ter uma ideia, se eu faço isso daqui 10 vezes, tá? Faço 10 trades com esse alvo e a minha estratégia que eu estou utilizando tem apenas 40% de acerto, ou seja, 60% das vezes você vai perder dinheiro, 40% das vezes você vai ganhar dinheiro. Só que se eu estiver utilizando esse gerenciamento, você vai ver que eu vou estar ganhando dinheiro no final do mês. Por exemplo, se eu fizer 10 trades, sendo dos quais 60% foi trade negativo. 60% foi trade negativo. Então eu perdi 6 trades de 100. Então eu perdi 6 trades de 100 pontos. Então vão ser 6 trades vezes 100 pontos. Então vai dar 600 pontos negativo. Agora, se eu acertei 40% das vezes, significa que eu acertei 4 trades. 4 de 10. Só que esses 4 trades são trades de 200 pontos, que é o meu alvo. Então vai ser 4 vezes 200. No final das contas, eu vou ter ganho mais 800. Se eu for tirar aqui e colocar lá, você vai ver que eu vou ter mais
200 pontos de lucro. Então, mesmo que você tenha uma estratégia furada, uma estratégia muito ruim, que só te dá 40% de acerto, ainda assim você vai ganhar dinheiro. Mas perceba isso, 40% de acerto. Significa que 60% das vezes você vai perder. Então, o seu medo de perder dinheiro não faz sentido, porque mesmo que você perca dinheiro, ainda assim você pode ganhar dinheiro. Tudo vem do seu gerenciamento, da estratégia que você está utilizando. Agora, eu te mostrei um exemplo aqui, utilizando o gerenciamento 2-1, usando uma estratégia de 40% de acerto. Imagina se você aplica uma estratégia com 50% de acerto, com 70% de acerto. Você precisa ser disciplinado para poder aplicar isso daqui. Disciplina é a chave do jogo para aprender a aplicar gerenciamento, porque tem pessoas que começam, vou fazer um trade aqui agora de 200 para 100, ganhei. O meu próximo trade vai ser de 300 para 150, o meu próximo trade é 50 para 100, o meu próximo trade é 80 para 40, sempre é 2-1. No entanto, tem sempre que ser 2-1 na mesma quantidade de pontos, porque senão não vai dar certo essa estatística. Se você quer utilizar o 2-1 de forma real e realmente da forma correta, todos os seus trades têm que ser de 200 para 100. Todos os seus trades têm que ser de 300 para 150. Todos os seus trades têm que ser de 500 para 250. Segue todos os trades na mesma quantidade de pontos para que aí sim isso possa dar certo. Agora, uma coisa, não entender os riscos. Isso é um erro que causa ansiedade, porque a pessoa vem achando que sempre vai ganhar dinheiro. E eu acabei de te mostrar agora que você pode perder 60% das vezes e ainda assim ganhar dinheiro. Ou seja, não entender que vai ter vezes que você vai perder, isso pode te causar ansiedade, porque você fica sempre com medo de que o próximo trade vai ser o trade que você vai perder dinheiro. E pior ainda, quando você não utiliza um gerenciamento apropriado, se você ainda não começou ainda a fazer seus primeiros trades, talvez você não entenda o que eu vou te falar agora, mas se você já começou, você vai entender. Você faz vários trades, ganha 50, faz vários scalps rápidos e vai ganhando dinheiro. Daqui a pouco vem um trade ruim e perde tudo que você ganhou. Isso é muito ruim, parece que todo o seu esforço foi para nada, porque é um sacrifício de fazer trade certo, mas basta um trade, uma mancada, um trade ruim para varrer todo o seu lucro que você teve. Isso é falta de gerenciamento também, é falta de não saber entrar no lugar certo e principalmente é falta de não entender os riscos, porque tem vezes que você vai sim tomar um stop, tem vezes que você vai ter um loss, mas se você aplicar tudo que eu estou te mostrando aqui, você vai entender que isso faz parte e ainda assim você vai ganhar dinheiro, mesmo que isso faça parte do seu cotidiano no mercado. Isso é importante que você entenda. Outra coisa que causa ansiedade é fazer scalp por medo. Se você não sabe o que é scalp, scalp é aquela modalidade de trade onde você entra e sai rapidamente. Você faz uma operação de poucos segundos no mercado. Quando você está fazendo scalp, você é capaz de você fazer um trade em menos de 10 segundos, tá? Ou um trade em menos de 1 minuto e você já ganhar R$200, R$300, etc. Só que esse tipo de trade, existem estratégias focadas para você operar scalp. Você não sai operando scalp de qualquer jeito, existem estratégias específicas para scalp, tá? Só que quando você está começando do zero, o que acontece? O que aconteceu comigo também? Eu tinha medo de fazer trade, eu tinha medo de ficar muito tempo no mercado, porque para mim, quando eu abria o trade, quanto mais eu estava com o meu trade aberto, mais tempo eu estava disponível para o mercado voltar a pegar meu stop e levar minha grana. Então, com o tempo, eu comecei a desenvolver uma necessidade de ter que entrar e sair rápido. Vou ter que entrar e sair rápido, porque senão, se eu ficar muito tempo, eu vou perder. Então, eu vou entrar e sair rápido. E aí, comecei a fazer trade de scalp. Só que trade de scalp, por conta de medo de perder dinheiro, por medo de ficar muito tempo no trade, é a forma errada de você fazer trade. Você deve fazer uma operação de scalp, se você quiser entrar e sair rapidamente, utilizando uma estratégia de scalp, e não porque você tem medo de entrar e ficar muito tempo no seu trade, aí você entra e sai rápido. Faça trade de scalp com estratégia e não por medo. E outra coisa, grande demais. Talvez esse daqui seja um dos piores erros que você pode cometer e talvez o que está fazendo você se sentir mais ansioso hoje. A quantidade de traders iniciantes que eu vejo fazendo trade com 5 contratos no mini índice é surreal, é muita gente que começa grande. Você fazer trade com 5 contratos já é um trade um pouco grande se você está começando do zero. O recomendado é que você comece com um contrato. Da mesma forma, tem gente que começa com
uma quantidade gigante de dinheiro para poder ganhar dinheiro rápido. O mercado ele não é para apressado, o mercado é para quem tem consistência e sabe trabalhar com o mercado. Se você tem pressa, você provavelmente vai perder dinheiro. Você precisa fazer uma coisa direita, uma coisa certa, para aí sim começar a ter mais competência e mais confiança. Então, ir grande demais é algo que pode fazer você se sentir ansioso, porque quando você faz um trade e você está lá com 10, 20 contratos, causa um frio na barriga. E se você não estiver preparado para operar aquela quantidade de contratos, você vai se sentir ansioso. Então, você não precisa ir grande, vai pequeno, começa operando com um contrato, com um lote de ação, com um lote no mercado Forex, qualquer que seja o mercado que você esteja operando, vai pequeno e aos poucos vai gradualmente crescendo para você aí sim um dia operar grande. Mas não começa grande, se sentir ansioso, com medo e ter que diminuir. Ir para trás é uma coisa muito ruim. Agora, crescer aos poucos é algo que vai crescer a sua confiança e também o seu operacional. Então, esses são os principais erros que eu cometia, tá? Porque eu também comecei grande, eu comecei comprando muito papel de ação para ter que fazer aquele tradezinho rápido e ganhar dinheiro. Então, quando você não comete todos esses erros, você começa pelo menos a se colocar numa posição de confiar mais na sua operação, pelo menos coloca numa posição de trabalhar mais a sua confiança e a sua competência. Então, não cometa esses erros se você quiser ganhar dinheiro na Bolsa de Valores.